Começar aqui agora, tá valendo. Tá valendo, pessoal, quem está nos escutando, queremos as boas-vindas, porque está começando o programa Inconformado! Aê! Duas baixas do nosso programa, o nosso amigo Eliezer e o nosso amigo Maicon não puderam estar aqui. O Maicon teve filho e o Eliezer teve uma quebrança de mão, uma coisa assim. Então, nós temos dois convidados aqui, novamente, o nosso pastor Saúl está nos acompanhando. Aê! Aê! Já é da casa. E mais um convidado. Se apresente, por favor. É o Alberto, tio Beto, mais conhecido como tio Beto, o careca. Aê! Aê! Então tá, pessoal. Queremos dar as boas-vindas a todos vocês que estão nos escutando pela rádio, estão nos escutando pela live. Vocês estão escutando e nos vendo desde o início. Queremos pedir perdão pelas falhas aí no som, né, no áudio. Espero que esteja consertado. Se não tiver, você comente aí que nós vamos tentar dar um jeito, ok? Então, só para lembrar vocês que nós estamos no canal no YouTube, vocês podem estar acompanhando as nossas lives e mais alguns vídeos a qualquer momento. Então, se inscreva lá, Programa Inconformados no YouTube. Já temos quase 42 inscrições, hein? Quase 42. Só para dar uma dica de quantos nós temos. Então tá, pessoal. Alguém está acompanhando? Quem está nos acompanhando na live, por favor, vamos dar um abraço para todos. Maicon Ramos, Núbia Scaglia, Loucos por Jesus Farroupilha, Amélia Matos e a irmã Núbia. Agora ela disse que melhorou o som. Melhorou? Agora melhorou. Então, pode dar mais uma dica para nós aí. Se tem que dar uma melhorada, a gente dá mais uma mexidinha aí, tá bom? Mas, beleza. E também a pastora Ivanir Tedesco, lá de Caxias. Amém. A pastora estava lá no encontro. A dona Amélia Matos. Que moral, hein? Esse O Wesley Araújo, aí, o líder dos jovens de Caxias, aí, da igreja de Caxias também. Vamos ver quem mais. Elaine Querubim, minha Dina, está acompanhando aí também. O Mauro também está acompanhando. Abraço, Maurinho. O Douglas Canuto também, o Betinho. Abraço aí, galera. Vamos compartilhar aí. Isso aí. Sempre lembrando que você tem que compartilhar a live. Hoje nós teremos mais brindes para você que ligar no telefone 3401-2822. Você que é de fora, hein? Sabemos que tem muitas pessoas de fora que nos escutam. DDD 54-34-3401-2822. Você que quiser participar ao vivo do nosso programa pelo telefone, você já vai estar ganhando um brinde, vai estar concorrendo a um kit que vai ser disponibilizado pela Gucci Gucci na semana que vem. A semana que vem vai ter um brinde especial da Gucci Gucci. O pessoal não está se lembrando. Então nós vamos começar bem com a piada do Thiago? Isso aí. Vamos começar. Bom, já que hoje o assunto é política, né? Nada melhor do que contar uma piadinha de política. Espero que vocês gostem. Uma piada bem antiguinha. Aí diz que político, né, em época de eleições, foi fazer um comício, é comício que se chama? Fazer ali seu comício, não sei como é que chama direito, né? Numa praça, de uma cidade. E levantou um palco bem alto, porque aquele político lá, o cara era macho. E ele se dizia macho, e ele ia resolver os problemas da sociedade, daquela cidade, tal e tal. E ele ia dar cara para bater, e isso e aquilo. E o cara era o cara, entendeu? Era o político da vez. Aí, domingão de tarde, 4 e pouco da tarde, começa o comício. Aquela praça cheia de gente. Todas as autoridades da cidade estavam ali. O bispo estava ali, delegados estavam ali, o atual prefeito da cidade estava ali, e aquele político ali fazendo seu discurso. De repente, no meio da multidão, um cara fica endemoniado. Começa a se debater, ninguém sabe o que está acontecendo, e aquele político olha, eu vou tirar. Afasta todo mundo aí, que vai ser agora. O bispo já foi... o político já foi do lado do bispo, pegou um crucifixo que o bispo tinha junto
nos 45 centímetros, mais ou menos, aquele crucifixo de ferro, o cara era guapo. E ele começou a gritar, sai dele! Sai dele! E sai dele! E ele levantou aquele negócio e encostou no fio de luz. 2.500 watts no lombo. Ele não falava mais nada, não gritava, ficou bem quietinho. Mas ele falava bem baixinho assim, volta pra ele. Volta pra ele. Então, só para nós terminar aqui com o assunto, nossa propaganda, nosso patrocinador, a Gucci Gucci, artesanatos em geral, bordados especiais e criativos para clientes exigentes. Acesse pelo Facebook Gucci Gucci Artesanatos ou fale com a Fran pelo telefone 9979-2614. Aqui tem o telefone do Michael também, se você quiser acompanhar, 996630631. Você que está vendo aí, está vendo melhor do que eu, porque eu estou vendo de trás para frente. Aqui temos alguns exemplos do que eles fazem lá, hein? O que eu faço a mão, hein? Vai lá, é a melhor. Aqui tem uma toalhinha aí, vocês estão vendo os bordados da Gucci Gucci Artesanatos. Aqui tem mais um, muito bonito para você que tem filho agora. O Maicon pode aproveitar o momento e comprar alguma coisa. Faz E bem cheiroso. Um orçamento. Me fugiu a palavra orçamento, eu passo orçamento todo dia para cliente e me fugiu a palavra. Então, eles aceitam cartões, até cartão Elo. Você que tinha o cartão Elo, pensou que nunca mais ia usar, pode ir lá no Gucci Gucci e tornar tudo. Eu já passei muito por isso com esse cartão Elo, cara. E um monte de lugar e nenhum lugar aceitava. Palhaçada. Estou inconformado com esse cartão. Conformado com o cartão Elo. Eu fico conformado com o cartão de alimentação, cara. Tem lugares que só aceitam coisas alimentícias mesmo. Né? Tipo, o cara vai querer comprar alguma coisa no mercado que não seja um alimento. Tipo um bico. Tipo qualquer coisa, uma panela, ou um creme dental, que não é um alimento, eles não aceitam. O cartão não aceita. Eu não tenho esse cartão, nunca tive. Não sou pobre nesse nível, né? Isso, é que na real o cartão tem que ter saldo, né? Para aceitar. Também é uma boa dica, né? Mas aí também não é. Talvez a mulher não quis me constranger. Saldo é suficiente. Então vamos para o pensamento do dia. Temos 3 pensamentos hoje. Se vocês quiserem mais, manda aí que a gente tem mais. Mas agora vai um. Se você está se sentindo sozinho, abandonado, achando que ninguém liga para você, atrasa um boleto. Verdade. Estou cheio de banco atrás. Então, pessoal, eu vou contar uma piada de sogra. Essa aqui eu já contei, gente. Vou ter que contar outra. Alguém tem alguma para dar um intermédio aí? Dani tem. Viajando pela Europa, o empresário recebe o telefonema de seu sócio. Sua sogra faleceu. O que devemos fazer? Enterrá-la ou cremá-la? O empresário responde, as duas coisas. Não podemos facilitar. Quando nós estávamos nessa leva, eu falei que me deixa conformado, o Thiago também. Vamos ver o que o tio Beto tem que deixa ele inconformado. Vai lá, tio. Conformado. Tem uma piadinha também. Até mais que um, se dá para contar hoje. Vamos lá. Vai. Ou quer que fale um pouco da nossa política? Vamos. Pode contar uma piada aí, tio. Tá. Vamos começar com a piada, já para eu perder um pouquinho a minha timidez, né? Mas não muito. Até eu vou tirar o óculos. Posso contar do fanho, então? Conta do fanho, aqui é de praxe, você tem uma piada de fanho aqui no nosso programa. Então tá, vou contar do Tô fanho. inconformado. O fanho chegou na farmácia, né? E aí a moça, a balconista foi atender, né? O fanho, a balconista pediu para ele, pois não, moço, o que o senhor deseja? Eu fanho, eu tenho uma reina. A moça já... Desculpa, eu não entendi. O que é mesmo que você quer? Mantenha a reina. Ficou todo assim jeito de novo, né? Tu não leva mal, mas eu não entendi mesmo. Podia explicar direitinho? Eu era uma reina. Não entendeu nada. Aí a moça não entendeu, né? A balconista não entendeu. Vou chamar o gerente é mais estudado, mais esperto, vai entender, né? Chamou o gerente. Já modelado, né? Pediu para o gerente, olha, assim, eu não estou entendendo o rapaz ali, né? E gostaria que o senhor fosse atender.
Aí o gerente chegou no balcão. Pois não, moço, o que o senhor deseja? É uma reina. Que é mesmo que o senhor deseja? É uma reina. O gerente não tinha entendido. Explica bem devagarinho mesmo o que você quer. É uma reina. O gerente não entendeu também, né? Vou lá no almoxarifado, lembrei que tem o fanho lá também, né? Vai chegar lá, vai pedir, vai se entender, vai dar tudo certo, né? Chegou lá no almoxarifado, chamou o fanho. Vem cá. O rapaz lá, ele tem problema lá, o que ele gostaria que você pedisse para ele, o que ele quer para você atender, né? Então, vamos lá. O pai chegou lá no balcão. Oh, não, e a atendente e o pai só olhando, né? E o gerente só olhando, né? Aí o gerente chamou o pai. O que era mesmo que ele queria? Uma Enquanto vai essa, demais. Não, vou aproveitar e também vou contar um. Diz que o funk salvou a vida de uma menina lá no Rio de Janeiro. O funk? O funk, rapaz. O funk. Quem diria? O funk salvou a menina. Mas como assim? Palavras dela. Eu estava em coma havia 2 anos. Uma enfermeira colocou um rádio em meu quarto e começou a tocar o Mr. Catra. Aí eu tive que levantar para desligar o rádio. Boa. Salvando vidas. Então, funk. E tirando vidas, né? Porque o Mr. Catra, quem não sabe, morreu esses dias. Se foi. Aí o Claudinei mandou aí na live, pastor contar do pontinho. Do pontinho, acho que é do pintinho. 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 É que o ovo fica do lado do ídolo. Muito bem, então, Claudinei. Um abração para ti, viu, amigão? Liga para nós aí, cara. Temos o telefone, 3401-2822. Tá bom? Liga para nós aí que você vai entrar na fila dos sorteados daqui a pouco. Já vai ser um sorteado. É verdade. Tipo a fila do SUS, assim. Pois é. Vai contar? Mas vamos contar do Pintinho, mas essa tá bem manjada, já quase furou o disco. Então tinha o Pintinho, né, que assistia o Galo levar umas injeções para ir para a rinha. E o Galo sempre vencia, né, as lutas na rinha. E o Pintinho queria saber o porquê, mas como assim, o que o Galo sentia? Pediu para o dono dele, né, me faz a injeção também que eu quero ver qual que é. E aí o dono começou, deu uma injeção no Pintinho, o dono perguntou, e daí, tá sentindo alguma coisa? O Pintinho, não tô sentindo nada. Não tô sentindo nada. E aí, mais uma dose, né? Aí o dono olha pro Pintinho de novo, e aí, tá sentindo alguma coisa? Não tô sentindo nada. Não tô sentindo nada. Mais uma dose, né? Uma dose de cavalo. Nessas alturas, até o Galo já tinha... Nessas alturas, o Galo já tinha caído com 3. E o Pintinho levou a terceira e realmente caiu, cara. Virou as perninhas para cima. Assim. Aí o dono perguntou, e aí, o que houve? Caiu? Não estou sentindo nada, não estou sentindo vazia, não estou sentindo biquinho, não estou sentindo pezinho, não estou sentindo nada. Hoje eu estava falando em pontinho, né? Você sabe o que é um pontinho amarelo numa moto? Ai. E essa é para ti, pastor. Essa é para mim. É a Ruffles, a batata da Honda. Pontinho amarelo. Então, o que é um pontinho amarelo tocando violão? O Thiago. O Thiaguinho. Essa aí que ele queria um pontinho. Não, é o Chitos Buarque. Então, só vamos mais um porque alegrou o pessoal. Que é um pontinho amarelo lutando kickboxer. É o Jean-Claude Van Damme. E um pontinho roxo na salada, se você decora. É uma ervilha trancando a respiração. Então tá, pessoal. Hoje nós escolhemos o tema política para estar abordando, principalmente porque as eleições estão próximas, né? E tem muitas pessoas indecisas, né? Não sabem o que avaliar no candidato para votar.
Muitas pessoas não gostam de política e por aí vai vários motivos que a gente escolheu que a gente levou em consideração para estar escolhendo a política como nosso tema, para passar aí um pouco da visão bíblica, não da política, mas dos governos em geral, né? Uma visão da igreja e o que um cristão deveria fazer na hora de votar, né? O que deveria levar em consideração. Então, é por isso que nós decidimos falar sobre esse assunto. Então, você que estava aguardando ansioso uma semana para esse assunto, nós não vamos estar falando de nenhum candidato, não vamos estar apoiando ninguém. Talvez não está falando mal de alguém, ou de algum político. Talvez nós vamos estar falando mal. Não, mentira. A gente não faz isso. Então, só para esclarecer para todo mundo como está o cenário político, né? As pessoas se sentem muito indignadas por causa que tem muita corrupção, né, e tal. A indignação de uma forma geral, né? A não ser dos políticos, né? Eu vejo que hoje a palavra política já soa mal, né? Nossa, já Tu fala política, já tá um negócio, já parece que é um negócio muito ruim, tá né? todo mundo querendo cair fora, né? Então, tem muita gente, o povo, vocês podem ver no cenário político, muita gente tá querendo ter um voto de protesto, né? Tá querendo votar em alguém porque está indignado, aí acaba escolhendo uma pessoa errada, às vezes. O povo não tem muita instrução, muitas vezes dessa maneira também acaba escolhendo uma pessoa errada. Então nós estamos aqui para isso, né? Nós queremos instruir pelo menos esse povo, todas essas 5.322 pessoas que estão nos assistindo, a votarem. Não, brincadeira, tem 10. Então tem muitas incertezas assim no cenário político. Até eu vi uma notícia hoje de um jornal dos Estados Unidos, diz que o cenário político no Brasil é um caos, é o fundo do poço, é um inferno. Eles dizem que aqui é o pior dos piores, que não tem nada de bom. E essa parte, quando a gente fala de política, o povo já salta longe, né? Que é a indiferença que o povo tem com a política, né? Muitas vezes o povo ele fica longe da política, não quer se meter, não com política em si, mas com assuntos relacionados à política, porque tem esse preconceito agora, né? Porque aqui no Brasil, político virou sinônimo de ladrão, né? Tem alguns escândalos aqui da antiguidade, né? Antiguidade que eu falo ali, década de 70, 80 e 90. Eu trouxe aqui os maiores escândalos de 70, 80 e 90. Para a gente ver que não é de hoje, entendeu? Que esse cenário já vem sendo destruído por pessoas, por aproveitadores. E aqui tem, na década de 70, o escândalo da mandioca. Maior escândalo financeiro de Pernambuco, ocorrido no período entre 1979 e 1981, na agência do Banco do Brasil de Floresta. Houve um desvio de 1,5 bilhões de cruzeiros, aproximadamente 20 milhões de reais hoje, do PROAGRO, Programa de Incentivo à Agricultura, criado pelo governo federal em 1973. Então, depois eu leio as outras, mas para a gente ver que não é de hoje que esse cenário vem sendo destruído. O pessoal fala, o PT assumiu, não estou defendendo nem acusando, entendeu? O PT aí assumiu alguns anos atrás e levou o Brasil ao caos. Tipo, não dá para negar, mas também não dá para dizer que foi só eles, entendeu? Porque isso já vem acontecendo bem de antes da cultura brasileira que veio sendo formada assim. E hoje a gente sabe que tem falcatrua, tem corrupção pelo mundo inteiro, não é só no Brasil, né? Só que a diferença é que no Brasil eles roubam para... É descarado e roubam tipo para 30 gerações. Sim. É que, na real, as punições, as leis, né? De quem rouba não é punido, né? As nossas leis estão muito fracas, né? Então, o que acontece? A pessoa entra lá e, exatamente, a maioria entra para tirar vantagem. Então, assim, como as leis que eles mesmos colocam, né, não são fortes, se fossem as punições maiores, com certeza ia mudar. Porque hoje eu penso assim, ó, a política, tu fala em política, eu já fico com medo, porque
Tá tanta corrupção que o que acontece? Tu não sabe agora para o futuro em quem votar, porque tu não sabe, tu vai ter uma surpresa, tu não sabe o que vai acontecer. É a mesma coisa aquela piada, né? Do cachorro que é mordido pela cobra, se tu botar uma linguiça do lado dele, vai sair correndo, né? Então, cara, gato escaldado pela água calda, pega na paura da água freda, né? Então, mais ou menos isso aí, né? Então, tu fica com o pé atrás para tu largar teu voto. Tu vai pensar, o cara vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tu sabe que hoje no próprio Brasil não existe um milagre. Isso é ser com o tempo, não é de um dia para o outro. Hoje faz isso aqui, amanhã o Brasil já está lá em cima. Não vai acontecer, não. Você que está nos escutando, que tem essa dúvida, tem esse pensamento, fique ligado que nós vamos tentar esclarecer, vamos tentar, pelo menos, dar uma direção aí para ti do que você votar. Só para deixar claro, aqui os partidos mais famosos no momento no Brasil é o PT e o PSDB, né, que são os que estão aí há mais de 30 anos, creio eu, lutando pelo poder aí. O PT vem ganhando as últimas eleições e o PSDB nas anteriores. Então, as pesquisas de primeiro turno. Eu tirei essa pesquisa do Ibope, eles fizeram essa pesquisa na terça-feira. Então, o Bolsonaro está liderando com 20%, segundo o Ibope, né? Então, o Bolsonaro está liderando com 28%, que é do PSL, né? O Haddad do PT está em segundo com 22%, 6% a diferença. O Ciro Gomes, do PDT, está com 11%. Geraldo Alckmin, do PSDB, 8%. Aí vem Marina Silva, da Rede, né? Da Rede com 5%. Depois tem o Amoedo com 3%. Álvaro Dias e Meirelles, 2%. Boulos, 1%. E tem Daciolo, Emael, Vera Lúcia e João Goulart, não alcançaram 1%. Alguém sabia que Vera Lúcia é candidata a presidente? Vera Lúcia? Não. O Daciolo eu sabia. O Cabo, né? O Cabo Daciolo é um cara bem revolucionário, entendeu? Talvez para futuramente, entendeu? Hoje talvez não, mas futuramente, quem sabe, Para ser estudado, né? É um cara que tem umas ideias boas, entendeu? Temente a Deus, aparentemente. Sim, mas não vai afirmar isso, mas aparentemente ele é temente a Deus, é cristão. E ele tem umas ideias bem bacanas, sabe? Eu ouvi ele falando um dia, bem rapidamente, assim, foi um áudio dele, que ele é contra o armamento da população, que seria tipo o inverso do Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro é a favor do armamento da população. E ele é contra o armamento da população, de que violência não pode gerar mais violência e tal. Eu achei bem interessante a explicação que ele deu, sabe? E seria legal a gente dar uma pesquisada, entendeu? Claro que não desfocando do nosso foco principal, né? Claro, até a pesquisa sobre rejeição. Bolsonaro lidera também, 46%, o Haddad é o segundo com 30%, Marina 25%, Alckmin 20% e Ciro 18%. Então, os que estão mais à frente são os menos mais odiados. Me ama ou me odeia. Isso, normalmente tu vai votar no Bolsonaro e tu não vai gostar do Haddad. Então, geralmente, o que está mais próximo seria que tu rejeita, né? Então, para o segundo turno, as pesquisas de segundo turno trazem um cenário que tem Haddad e Bolsonaro. Haddad com 43%, Bolsonaro com 37%. Um cenário de Ciro e Bolsonaro. Ciro 46%, Bolsonaro 35%, a diferença de 11%. Cenário de Alckmin e Bolsonaro, o Alckmin ganha também 41%, Bolsonaro com 36% e o Bolsonaro empata por cento. O Ibope não fez outras pesquisas com outras possibilidades. Uma diferença grande. No segundo turno, por causa da rejeição do Bolsonaro, que é 46%, ele acaba sendo muito prejudicado, né? A chance de... Quanto por cento... Tu sabe me dizer quanto por cento precisa para um presidente ser eleito no primeiro turno? 50% mais um. 50% mais um no primeiro turno. Sim. Tem que ser mais a maioria dos votos, né? Sim. Hoje, então, ele não seria eleito. Não. Segundo a pesquisa. Segundo a pesquisa. Mas, porém, portanto,
Portanto, Não entraram aqui na igreja Não, pedindo voto, não, né? não, Pedindo não, não votaria. Pra mim, não. Tem pesquisa, não, eu Ele é muito suspeito. tem pesquisas rolando na internet que abrange o Facebook, Twitter, Instagram e redes sociais gerais, sempre trazem o Bolsonaro muito na frente. A última que eu vi uma vi, com 47. a última que eu vi, Bolsonaro 65%, e o segundo é o Ciro com 8%. E os outros, sim, é muito na frente. Então a gente não pode se basear pelas pesquisas. A gente vê lá nos Estados Unidos que tinha pesquisa que o Trump ia perder de lavada e acabou ganhando até uma certa vantagem. chegando no primeiro, né? Que lá é só 2, né? Lá é só Então dois. é só uma... Lá não é que nem no Brasil, né? Até o nosso Dani aqui, ele tem notícia sobre quantos partidos aqui no Brasil. Nos Estados Unidos tem 2, vamos ver no Brasil. 2 partidos? Nos Estados Unidos tem 2 partidos, os democratas e os socialistas. republicanos. Socialistas. Nos Estados Unidos, socialistas. Ah, não, achei que era no México. Cuba. Cuba é socialista? Ou então, no Brasil, a gente tem 35 partidos registrados. Meu Deus. E candidatos para cada um deles. Nossa, Aí é dá uma- com pau. É uma É que pega, na cara. real, tem que ter bastante, porque eles fazem. Trabalham bastante. Trabalho. Então, por isso, né? Trabalho árduo. Por isso, Bem divididinho o negócio. É, Mas você vai olhar, piada do dia. é muito partido, sabe? Tipo, ó, Democratas, Partido Comunista do Brasil, Socialista Brasileiro, Partido Avante, Partido Verde, Partido Popular Socialista, Avante, cara, eu nem sabia que tinha esse partido. Partido Social Democrático, Partido Pátria Livre, Partido Novo, Solidariedade, Partido Republicano da Ordem Social. PT, não Por sei aí vai. porque Se você existe pesquisar, olha, tem muito partido, sabe? E aí eu fiz uma pesquisa também sobre quantos políticos hoje exercem algum cargo, né? Como eu e o Marcos estavam conversando, assim, os principais, tipo, vereadores, deputados federais, estaduais, governadores, né? Senador. Então, Prefeito. isso, no Brasil, então, a gente tem 513 deputados federais. Né? muito. E tem 1.059 deputados estaduais. Isso é o que trabalha ou como é que é candidato? Não que tem gente exercem a função. que exerce Exerce a função. Depois nós vamos ler aí o que cada um deveria fazer. Não, né? não, agora entendi. Isso. Entendi. E, então, o mandato dos deputados, eles duram 4 anos, né? E os deputados podem concorrer novas, tipo, a cada 4 anos, novas vezes. Né? Não tem limite. Isso, não tem limite. Então, o Senado tem 81 integrantes, né? 81 senadores no Brasil. Né? Então, eles são cada estado. Isso. Eles são eleitos a cada 8 anos, né? Tem a duração de 8 anos. Então, tipo, a cada 4 anos vai mudando 1/3, aí depois 2/3, aí depois 3/3. Então, sai um, aí depois sai outro, né? Porque são 3 por estado. Vamos ver o que mais aqui. Tem 27 governadores, né? Então, é um para cada estado, sendo 26 estados e um Distrito Federal. E o nosso país conta com 57.592 vereadores. Meu Deus. Quase 60 É mil muito, aí, é mais muita gente. quase a população de Farroupilha, né? Quase 60 mil Então, pessoas. é muita gente. Então, muita a soma total aqui, sem contar ministro, sem contar prefeito e tal, dá 59.272 aproximadamente. Sem contar só os que a gente vota, né? Esses são só os que a gente vota. Tipo, ministro, cargo de confiança, aí tudo meio que política também. E aí você pega essa soma aqui, você faz um valor X de salário, né? Para cada um, Que não é baixo. que não é baixo, né? Mas chuta um valor baixo e faça a soma, meu Deus, cara. Acho que o mais baixo seria o do vereador e... Cara, o salário de um vereador não baixa de 4 mil, 3.500, Aí faz 4 mil. 4 mil vezes, bota 60 mil. Por isso que eu pago um monte de imposto de vereador. Pois é, né, tio? Por isso não consigo Agora trocar. você vai eles. entender. Por Tem isso que não pagar os consegui. vereadores e todo mundo. Só Isso para eu não tenho continuar, intenção. as pesquisas, para você... Bom, depois eu falo. Governador. Pesquisa para governador. Aqui no Rio Grande do Sul, tá? Você que é de outro estado, vai ficar na mão nessa aí. Talvez tem muitos outros estados.
Sartori está liderando com 31%, Eduardo Leite, do PSDB, tem 26%. Essa pesquisa tem margem de 3%. Então, eles estão 5% a diferença, mas, segundo a margem deles, estão empatados tecnicamente. Em primeiro, Miguel Rosseto, do PT, 12%, Jairo Jorge, do PDT, 6%, depois tem Júlio Flores, Matheus Bandeira, Roberto Robaina, 1%, e tem mais alguns também, que eu não coloquei aqui porque ia se estender demais. E para senador, você que não sabia, esse ano a gente vota em 2 senadores, porque vão ser isso, eu pesquisei, gente. Esse ano a gente vai votar em 2 senadores, porque temos 3 senadores cada estado. Na última eleição, um senador foi trocado, e agora vão ser trocados os outros 2. Então, você não pode votar 2 vezes no mesmo senador, senão o segundo voto é anulado. Então, por isso eu olhei essas porcentagens na pesquisa e disse, nossa, mas isso aí passou de 100% logo, né? Então, a pessoa tem direito a 2 votos, né? Então, o Fogaça, que já foi prefeito em Porto Alegre, tem 31%. O Paim, que é do PT, eu acho que também já foi governador do Rio Grande do Sul, né? Tem 30%. Beto Albuquerque, 19%. Carmen Flores, do PSTU, 9%. Não é do PSTU. Carmen Flores é de outro... Não sei quem que é. E o Heinz tem 8%. Esse cara é do PP, eu me lembro. Então, aí a gente convida você que está em casa, aí, quando você escuta a palavra política, o que você pensa? O que vem na tua cabeça logo de cara, assim, você escuta política? Que agora nós vamos realmente entrar no tema e discutir sobre isso. Isso, aproveitando aí o espacinho, né, que eu me criei agora, falar quem está online aí com a gente, acompanhando. A Tarsila, com um sobrenome aqui meio complicado de falar, que ela já está acompanhando faz umas 2 semanas, Mato né? Grosso, sua irmã. Isso, ela falou, estou aqui de novo. Olá, Tarsila. Olá, querida. Por acompanhar, né? Abraço. A Fran aí, da Guti Guti, acompanhando também. A Roseli, não sei, Soares. A Mari, a mãe das meninas, da Catiane, da Catielen. Quem mais? A Rejane Gueno. Ela reclamou comigo que eu fui semana passada jantar lá, que eu falei o nome dos guris e não falei o dela. Boa noite, Regiane. Obrigado por acompanhar novamente essa semana aí. Um abração. Obrigado. Acho que ela reclamou que tu comeu demais na janta. Também acho que você não vem sabendo nada. Orli Barbosa, Rodrigo Alex. O Rodrigo Alex comentou aqui, Cláudio Mone do Monstro Sagrado. Calma. O Diego Oliveira aí acompanhando também. E a Roseli mandou assim, ó, muito estranho essas pesquisas. Os números mostram uma coisa e a realidade é bem outra. Verdade. E é verdade, né? O povo tem que esconder. A manipulação, né? Manipula Manipula muito. Você está correto, assim, Nicolas. É isso aí. Então, nós vamos agora falar sobre a visão da igreja e nada melhor que o nosso pastor para falar nessa parte. Toma que o filho é teu. A gente, como igreja, precisa participar das eleições, precisa votar, deve votar, exercer o nosso papel como patriotas, né? Devemos cumprir com as nossas obrigações, mas é ponderável a boa escolha. Temos que fazer a boa escolha, né? Eu não quero indicar ninguém, mas também sou livre para dizer para quem eu vou votar, né? Eu vou votar no Bolsonaro. Desculpe aí se alguém não gostar disso, mas é a minha escolha, né? A gente tem essa democracia, pode dizer, eu, né, particularmente, porque eu tenho a ideologia dele, a forma, né? Mesmo que alguém critique, alguém não concorde, de todos que eu analisei, o melhorzinho. Menos ruim. O menos ruim, falou a palavra certa, menos ruim. E eu tinha, observando todo o andamento, né, da questão, eu vi que, diante dos fatos, Bolsonaro vindo, ele entrando no poder, ele traz com ele o exército, traz com ele a aeronáutica e traz com ele a marinha. O sonho do Brasil ser cuidado pela nossa, né, pela nossa Força Armada, né? Isso era um sonho meu, isso é um pensamento meu. Mas, entretanto, portanto, é bom ponderar, cada um que for votar, a ideologia, porque um candidato estando numa bandeira, onde defende coisas e atos que são contra os princípios de Deus,
nós estaremos apoiando a ideologia do partido. E depois do partido entrar no governo, não adianta mais chorar, né? Porque eles vão decidir, eles vão colocar, é eles que vão mandar, é eles que vão fazer as coisas. Então, importante, queridos, mesmo que o candidato seja um cristão, mas se ele tiver uma bandeira que a ideologia compromete os padrões e os valores do reino de Deus, nós precisamos optar por outro. Por quê? Senão a gente vai dar um tiro no pé. Eu vejo que nós estamos diante de uma oportunidade de salvaguardar o Brasil, de salvar o Brasil, né, com o nosso voto. E ficar sem votar também não seria a boa, né? Porque vai ir para quem daqui a pouco você não quer que vá o voto. Eles vão contabilizar isso para alguém. Então, vote, né? Nem que você pegue o candidato improvável, mas pelo menos você carrega a consciência de que votou bem, que viu a ideologia, é algo que não vai ferir os princípios de Deus, não vai colocar em xeque os nossos filhos, as nossas crianças, né? E etc. E tal. Tem vários pontos que nós precisamos analisar dentro da ideologia de cada partido. Então, fica aí a dica, né? E como igreja, a gente precisa ponderar com muito carinho, com muito cuidado, com temor a Deus, porque depois não adianta chorar. Todos nós vamos pagar. É isso aí. Para quem não sabe, voto nulo e branco, eles contabilizam porque está na frente, né? Então, se você votar nulo ou branco, você estará votando por... Na verdade, no final das contas, se você votar nulo ou branco, vai estar contabilizando para aquele que está na frente. Então, você vai estar votando para quem está na frente, né? Já se explica. Na verdade... E às vezes quem está na frente é alguém que você não gosta, né? Isso, de repente, alguém que você, como o professor falou, não vai não contra os concorda, princípios, né? né? Vai contra os seus próprios. E outra coisa, né? Se você tem um candidato certo, que você tocou no teu coração que essa é a pessoa certa, e você vai votar no que está em segundo só para o primeiro não ganhar, também está fazendo errado, né? Então é por isso que os lá de baixo não ganham. Por isso que as pesquisas, às vezes, eu até sou meio contra as pesquisas, né? Eu teria que o povo se baseia muito nas pesquisas na hora de votar. Então, digamos que o cara não quer o Bolsonaro, esses 46% de rejeição, eles vão votar provavelmente quem está em segundo, na verdade, né? Mas vai estar elegendo o PT. E quem não quer o Haddad vai votar no Bolsonaro, né? Então vai ficar sempre entre esses dois, e os outros não vão ter chance nenhuma. E tem gente aí que é cristã, que é boa pessoa, que pode ter alguma chance. Então é isso que a gente está tentando passar para vocês possam avaliar, né? Todos os candidatos, não só os que estão na frente. O Diego colocou uma fala bem interessante aqui, ó. Em relação à política, tem uma opinião, às vezes cobramos e queremos um país melhor, mas muitas coisas só vai mudar quando nós temos atitude coerente diante de várias situações. Nossa mentalidade e visão precisa ser mudada de acordo com os padrões de Cristo. Amém. É isso aí. Obrigado, Diego, pela tua participação. É isso mesmo. Tentar corrupção lá em cima, porque a corrupção começa dentro da nossa casa, né? Eu sei porque eu não nasci num berço cristão, né? Mas muitas vezes meu pai dizia para eu ir no mercado, não quero, não vou ir, não quero. Eu estou dando um exemplo, né? Porque eu sempre ia, porque senão meu pai me batia. Era essa a corrupção dele. Bom, vai, né? Mas, não quero ir. Tá, então faz assim, vai no mercado e o troco é teu. Já faz uma barganha com a criança logo de cara. Claro que isso aí é uma coisa que não faz mal, mas a criança cresce e vai fazendo algumas barganhas por Pensando aí. em tirar vantagem, né? Sempre é o jeitinho brasileiro, né? Sempre tirar vantagem de alguma situação. Ou dando um pouquinho para receber muito, né? Isso. Tipo, te dando um presentinho, um brindezinho pro muito que tu fez de ir até o mercado e tal, Sim, né? claro. E a palavra fala justamente ao contrário, né? Que a gente tem que fazer muito sem esperar nada, sem querer nada em troca, né? Então, você que ainda não está convencido, né? Que tem que votar em alguém, porque um voto não faz diferença. Eu ouvi muito falar sobre isso. O meu voto não faz diferença, tem quantos milhões que vão votar? O que adianta eu votar no que eu quero? Todo mundo vai votar lá no Bolsonaro ou no Haddad? Ou no Ciro, ou no Alckmin, não adianta eu votar em que eu quero.
Se você acha que os políticos são ruins, o sistema é falho, é corrupto, e não te beneficia em nada, essas coisas, então você ficar parado e não agir não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Não adianta você não votar, não vai mudar. Se você não participar da política, não vai ter resultado. Para mudar a política, a gente tem que fazer parte da política, mesmo que não seja dentro de um partido político fazendo política do jeito que fazem aí. Mas a política move o país, a política faz tudo, ela aprova leis, ela... O que a política faz? ela que forma as leis que nós vamos ter que seguir. É imposto, é preço, é tudo. A política se envolve desde de um mover, uma palha, a política está envolvida. Então, você não pode ficar de fora, você tem que fazer uma coisa. E eu vejo que hoje, qualquer lugar que a gente chega, cara, eu não sei, não lembro de alguém que eu cheguei num lugar e comentei sobre alguma coisa que está acontecendo hoje que a pessoa falou, eu tô bem, vamos supor, eu tô bem financeiramente, a minha empresa vai bem, no meu serviço está tudo bem, sabe? Em questão financeira falando, né? Em questão do Brasil para frente, né? Do nosso país para frente. Então, cara, é o momento de eu e vocês a gente conseguir fazer algo diferente, né? Porque a gente vê que muitos e muitos anos vem dando errado, né? Então, cara, se vem dando errado é porque alguém está fazendo errado. É a hora da gente identificar quem está fazendo errado e tirar essa pessoa do lugar que ela está, né? Então, sem querer pender para algum partido, alguma coisa, mas a gente está vendo que esse partido que está na liderança não está dando certo. Então, é hora de trocar, cara. Se você não apoia Bolsonaro, de repente, então, escolhe uma outra pessoa, mas como a gente está falando, vote, né? Escolha um voto, escolha alguém para votar, escolha alguém para apoiar, né? Se informe, né? Se Vá atrás. informe, Eu estava trocando uma ideia com uma pessoa, desculpa, Não? Trocando uma ideia com uma pessoa bem próxima de mim, um familiar até. Não é eu, né? Não é. Não, uma pessoa bem próxima. E, nossa, ela tava... Não, porque esses políticos isso, esses políticos aquilo, porque nenhum presta, porque isso, porque aquilo, e reclamando, sabe? E aí eu falei, não é assim. Calma aí. Tu tá pesquisando, tu tá indo atrás, tu tá se informando o que um tá fazendo, o que o outro tá fazendo? Não. Tá, mas tu sabe quem são, tu sabe quais são os projetos, os planos dessas pessoas? Não. Tá, então como é que tu vai votar? Tu vai votar em quem? Tu vai pegar e vai lá botar qualquer número. Não, mas não, é assim, ponto, cara. Tem que ir atrás, tem que se informar, tem que pesquisar, tem que ver ideias, tem que trocar ideias com outras pessoas sobre isso, a fim de chegar em um candidato que se encaixe no perfil que vai mudar o Brasil, cara. Que não apenas não apenas o presidente, que a gente dá muita importância pro presidente e acaba deixando de lado ali deputado de federal, deputado estadual, senadores, que na verdade seriam os mais importantes, porque é eles que votam lá para aprovar a lei ou desaprovar a lei. O presidente vai só dar uma ideia, entendeu? O Marcos depois pode estar lendo bem direitinho para nós, né? Como numa empresa, tipo, tem o cabeça, tem o dono da empresa, mas tem os chefes e os funcionários, né? Quem faz andar a empresa é o chefe e o funcionário, né? O dono pode dar a sua opinião. Na verdade, o presidente ele tem esse poder de vetar qualquer lei, né? Mas de impor qualquer lei também ou só de vetar? Ele não pode impor uma lei. Ele tem que ter aprovação, né? É que tem sempre a bancada, né? Aprovação. Depende da Sim, mas, bancada. mas ele sozinho. Por exemplo, não quero que ninguém use óculos aqui nessa sala. Pastor, pode... Eu posso fazer isso ou o Marcos tem que concordar, o Dani tem que concordar? Não, se eu sou presidente, não pode fazer isso. Eu creio que vamos dizer, hoje o nosso presidente não está a par de 100% das leis que existem. Não. Só para falar como funciona mais ou menos aqui o Brasil, né? O presidente, normalmente, nos últimos anos, o presidente é quem tinha, o partido do presidente é que tinha mais cadeiras na Câmara e no Senado. Então, geralmente, a vontade do presidente é feita porque ele tem maioria. Então, a maioria vai votar nele. A maioria vai votar na lei dele, se ele colocar um projeto. Mas, no caso, digamos que alguém que não tenha muita... Digamos que o Bolsonaro vence, né? Que é um exemplo, ou a Moeda, aqui, a Marina. Eles não vão estar em maioria. Então, eles podem vetar uma lei. Eles podem vetar uma lei que a maioria
O Bolsonaro, no caso, ele não se coligou com ninguém, né? Ele não fez a coligação, então ele vai com todo o poder. Por isso que a maior briga hoje é contra o Bolsonaro, porque ele está indo sozinho. Ele não vai ficar devendo nada para ninguém. Entendeu? Ele não vai ficar com a vala. Ele vai chegar lá e vai mudar mesmo. Exato. Entende? Ele vai chegar e vai mudar. Queiro ou não queiro, é esse o maior problema de toda a política hoje, e a maior briga hoje, a bagunça que se gerou, é porque ele não buscou apoio de ninguém, para não ficar devendo para ninguém. Os outros partidos, eles se coligaram, né? Eles se coligaram, os partidos claro. Sim, aí sim, claro, quero tirar. tirar. Porque, no caso, se for um outro partido lá, ele leva essa bancada que você falou. Que aí, tu entende, ele vai depender da aprovação dos caras, etc e tal. E esse é o detalhe. Mas o Thiaguinho fez uma fala bem importante. Nós não podemos ficar atrelado a uma pessoa, porque nós gostamos, achamos bonito, fala bonito. É olhar a ideologia do partido, queridos. Vamos deixar bem acentuado isso. Se você não pegar a ideologia do partido e linkar com a tua ideia, com a tua ideologia, você vai votar, vai jogar pérola aos porcos. Então, por isso que é importante você pegar a ideologia, analisar se realmente a ideologia do partido bate com a tua ideia, né, em relação ao aborto, em relação às crianças, em relação a um monte de coisa, né? Que você pode imaginar e pensar. Vê o que eles pensam sobre isso. Se não bateu, não vá na ideia de votar no boneco lá porque é bonito, que fala bem, etc e tal, porque você vai apoiar o partido, que vai chegar lá e vai fazer conforme a ideologia do partido. Então, mais uma vez, o conselho da igreja, o nosso conselho como pastores, é você olhar a ideologia, olhe com carinho, querido, porque depois não adianta chorar. Não adianta chorar. Na última eleição, o povo elegeu a pessoa errada, digamos, e sofreu impeachment. Né? E na real funciona como? Eles estão lá para se eleger. Nós somos responsáveis por eles estarem lá, entendeu? Nós votamos eles lá, nós pagamos o salário deles, eu falo, nós pagamos nossos impostos, né? Entendeu? E o problema do povo brasileiro, que ele é uma obrigação, tipo assim, sou obrigado a votar, entendeu? Ele devia ser livre para votar. Aí a pessoa vai lá, me livrei hoje do voto. Eu acho que por isso que votou e depois acaba esquecendo tudo, né? Nem dá uma semana ou duas depois, nem se lembra em quem votou, entendeu? Então, eu acho que tem que ter uma escolha certa, tem que pensar bem, que nem o pastor falou da ídola do candidato, essa questão do Bolsonaro, eu concordo com o pastor pelo seguinte, e eu digo assim, ele não tem o rabo preso, ele não deve para outros partidos, ele está entrando com a cara lá, vai entrar com a cara tapa. Aí vão dizer assim, que nem eu falei antes, milagre não existe. O Brasil não vai ser amanhã, o Brasil já está lá em cima, não. Isso vai ser com o tempo, porque o Brasil está realmente tem muito, muito quebrado, porque até assisto algumas reportagens sobre isso, né? Porque não sou muito ligado em política, né? Então, tipo assim, fulano e tal roubou milhões, 50 e poucos milhões, outro 10 milhões, tu só vê isso aí, roubou. Mas eu até achei engraçado, porque eu não cheguei a ver na televisão, mas o fulano e tal que roubou 52 milhões, ele acabou devolvendo 40 milhões. Não se devolve nada, né? Entendeu? Então, ali é que está, na hora de votar, nós temos que pensar, porque depois não adianta nós chorar, porque fomos nós. Aí que nem você falou antes ali eu não vou votar, meu voto é um voto. Mas se a maioria pensar nisso, entendeu? Se a maioria pensar nisso, é o que vai acontecer. Vai se eleger quem eles querem, entendeu? Claro. E muitos cristãos pensam, cristão não deve se envolver na política. Né? Muita gente tem cristão que ignorância, né? Na verdade, é o cristão deve se envolver. Se tivesse cristão lá, não ia estar desse jeito. E é bem como o pai falou. Eu passando a timeline do Face essa semana, cara. E eu vi um amigo meu do Face, ele postou bem assim, multa por não votar, R$3,40. Gasolina para ir até o local do voto, R$5. Estou feliz, pois mais um ano não vou votar e vou pagar a multa e vou sair lucrando, sabe? E ele, eu já convivi com ele, ele trabalhou lá na empresa,
e é um cara que detona tudo os políticos, sabe? Principalmente quem tá na liderança hoje, quem tá à frente, sabe? Então, cara, uma pessoa que totalmente se contradizendo, sabe? Não vai votar, mas fala mal de quem tá lá. Então, o que tu tá fazendo, né? O que a gente tá fazendo para mudar isso? A gente precisa mudar isso. E tem um erro nessa frase aí, que o cara, quando for lá pagar multa, ele vai ter que pagar gasolina para pagar multa, então ele vai gastar igual, não adianta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro, eu acredito que se o voto não fosse obrigatório, nós iríamos eleger outras pessoas, né? Exato. Eu acho que sim, mas aqui no Brasil, assim, nós temos que respeitar. Até a palavra diz que, em Romanos 13, né, o pastor até abriu, ele disse que a gente deve obedecer às autoridades, né? Toda autoridade vem de Deus. É mais uma oportunidade que Deus está nos dando, né? De botar uma autoridade lá. Isso. Entendeu? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, né, pastor? É vocês, cara. É vocês que têm que botar. Nós temos o livre-arbítrio de votar em quem nós quisermos. Entendeu? Então Deus... é uma oportunidade que Deus está dando lá de botar uma pessoa conforme o coração dele, entendeu? E Deus vai acabar usando essa pessoa, não importa se for da vontade dele ou não. Ele vai usar essa pessoa porque ele tem autoridade, né? Então, pode falar. Então, o pessoal da live comentando, né? Minha Dina comentou assim, ó. Isso aí, pessoal. Muito importante esse assunto e vocês contribuindo para que as pessoas reflitam e saibam que o nosso voto é ainda a melhor maneira de mudarmos o momento que estamos vivendo. Vamos acreditar num futuro melhor com saúde, educação, segurança para todos nós. Um Brasil para todos. Deus abençoe e grande abraço. Então, eu vejo como o Brasil um dos melhores países para se viver, velho. Sabe? Tem tudo para ser um dos mais top, cara. Sabe? Hoje em dia se usa a referência Estados Unidos, né? Tudo, a referência é Estados Unidos. Cara, se a gente conseguir mudar esse sistema que hoje o Brasil vive, o Brasil vai estar muito, claro, como o pai falou, lá na frente, né? Não amanhã. Mas eu creio que o Brasil vai estar muito à frente dos Estados Unidos. Tem tudo para estar à frente. Se tivesse pessoas certas, honestas, trabalhando lá, e trabalhando porque o político, ele é justamente o político para trabalhar a favor do povo, né? Entendeu? A favor do povo. Se tivesse lá, nós temos um país de primeiro mundo, nós temos tudo aqui. Nós temos tudo aqui, entendeu? Então, basta ter a pessoa certa lá. E se não tiver, é o que acontece agora, né? Entendeu? É o que acontece com as coisas. Exatamente. Até alguns exemplos bíblicos não de políticos, mas de pessoas que exerceram cargos, né? José, né? José foi rei do Egito, governador do Egito. Davi foi rei. Então, a história de Israel também, quando o rei temia o Senhor, todo o povo era abençoado, mas quando ele virava as costas, também muitos viravam as costas junto, né? Então, a Bíblia fala que a gente tem que ser submisso a quem está no poder, mas ela também fala que quem é cristão também chega ao poder justamente para mudar um povo, né? Que foi o que aconteceu com Saul também, né? É verdade. Saul, né? Que foi colocado lá na direção de Deus, porém começou a fazer tudo ao contrário do que seria para fazer, do que Deus mandava fazer. Né? Exatamente. Então, o que um político faz? Para vocês verem a importância do voto, né? O político, aqui no Brasil, a gente tem 3 pilares, né? Que é legislação, poder legislativo, executivo e o judiciário. Federal, legislativo federal e poder judiciário. Então, aqui a gente tem alguns exemplos do que um presidente faz. Ele ocupa o cargo de autoridade máxima da política brasileira, né? É o chefe do poder e executivo do país. Então, como chefe de governo, ele cuida dos transportes, comunicações, fontes de energia, saúde, educação em escala nacional, né? Muita gente pergunta, por que em escala nacional? Porque o governador cuida da região, o prefeito cuida da cidade, o vereador cuida de cada bairro, digamos. Por que um presidente? Não, o presidente tem que cuidar de tudo isso numa esfera, numa escala nacional. Ele tem que saber aonde que ele bota o dinheiro, né? Ele tem que escolher, ele que escolhe os ministros, né? Que vão cuidar de cada área. Então, ele analisa projetos de lei já aprovados pelo Legislativo, tem o poder de vetar e pode também transformar em lei, né? Ou pode sugerir ao Legislativo alguns projetos também. Na economia,
ele avalia o desempenho econômico do país, então é ele quem é o chefe lá, ele, normalmente uma pessoa que é presidente tem que saber de economia, porque senão pode acabar quebrando o país, como a Dilma fez, né? Me perdoe, mas ela quebrou o país de uma forma, não que ela não entendesse economia, porque ela é formada em economia, mas ela acabou gerando muito crédito, né? O crédito FIES é Bolsa Família não é um crédito, né? É uma doação, mas FIES é um crédito e a Minha Casa Minha Vida é um crédito. Então, para tu conseguir uma casa era muito fácil. Era muito fácil, tu ia lá, tinha o nome limpo, pronto, já tinha a casa na mão. E os pedreiros que faziam a casa, o governo pagava à vista. E o pessoal está aí pedalando para pagar em 30 anos uma casa. Então, a economia do Brasil foi tirado muito dinheiro de uma vez só, porque todo mundo começou a comprar casa, era fácil, né? E agora, para restituir esse dinheiro, né, vai levar 30 anos. E é por isso que as pessoas estão a favor do PT. Porque eles dão casa, porque eles dão financiamento para a faculdade, né? Então, é bem como eu vi o pastor e o Max conversando naquela live que vocês fizeram. O PT deu migalha ao pobre e o pobre ficou contente. Exatamente, mas o pobre que não tem instrução. Isso. Não é porque você é pobre que não tem que ter instrução. Tem faculdade federal, tem estudo, tem muita coisa gratuita para você só. Todo mundo tem capacidade de entrar na faculdade federal. Então você estuda e vê o que realmente acontece com o país quando se dá muita doação. Entendeu? É assim, ó, se... Dei uma ideia na cabeça, né? Meia louca. Mas assim, ó, eles pegaram e deram dinheiro para todo mundo fazer uma faculdade, entendeu? E se eles pegassem um professor que desse aula para 30 alunos e pagasse um professor, não seria muito mais fácil do que todos os alunos estar pagando ali uma faculdade, toda uma estrutura? Era só pagar uma universidade ali, entendeu? Como nas federais, como acontece nas faculdades federais. Investir nisso e não qualquer um ali, não que qualquer um não possa, né? Mas... Tá, que nem tu falou, tá todo mundo tirando dinheiro de lá, sendo que existiam outros caminhos mais fáceis de tu conquistar isso, entendeu? O que a gente vê é que os políticos não querem investir em educação Tá. para deixar o povo assim. Do jeitinho que tá bom, né? Né? Eles são pobres. É isso que parece. Tem uma pergunta aqui, ó. A Núbia colocou aqui, ó. Temos que pesquisar bem em qual mídia vamos pesquisar sobre a vida de cada candidato. É uma dica, né? Como que a gente pode indicar, então, como pesquisar. É importante pesquisar não só a vida do candidato. Às vezes o candidato tem uma índole boa, então vamos pautar mais uma vez isso. Mas o mais importante é você pesquisar a ideologia do partido, da bandeira. Porque depois dos caras entrar lá, nós temos mal, hein? Daí não tem candidato bom. E o que ela quis frisar um pouco de também é onde a gente cuidar, onde a gente vai pesquisar. Porque também. hoje tem muitas pessoas formando sites e publicando. O que a gente mais vê, tipo assim, ó, é pessoas que vê um negócio postado no Face e já sai falando, sabe? Então, cara, muita gente que posta no Face, verifica se a notícia é verdade, verifica se o que estão falando é real, né? Nessa época, a ideologia dos partidos, tu digita ali no professor Google, ali já vai abrir de ponta a ponta toda a ideologia de cada partido. É o mais correto. É o mais correto. Não confie só num site. Pegue mais de um para ver se a notícia se repete, para ver se a informação se repete. E, na realidade, essa questão do indivíduo como candidato não dá para se basear, porque se ele estiver num partido com a ideologia toda esquerda, toda errada, vamos dizer assim, o coitado não vai fazer nada. Ele vai ter que... Não tem como, né, lutar contra a gente sabe a ideologia do partido. Que se for eleito o candidato do PT, não é ele que vai estar governando. A gente sabe. Então, pode ser um indivíduo bom, né? Tem ideias legais, tudo, mas não adianta a ideologia do partido. Vai ser mandado. Nós estamos inconformados com a política. Nós estamos fazendo esse programa, mas nós estamos inconformados com a política. A gente não gosta do jeito que está. Então, isso a gente pode falar. A gente é contra o jeito que está, né? Então, o que um político deve ter, ou como ele deve ser, né? Ele deve ser honesto, ter respeito, ética, responsabilidade, compromisso, decência, zelo, integridade, proximidade com o povo, tem que se importar com a família, sabe? Tem muito político aí, muitos que estão aí concorrendo, tem várias ideias assim que vai mudar a economia de uma vez por todas. Nossa, essa ideia aí eu concordei mesmo, porque eu sou, né? Tá, mas ele
ele não tem nada assim que se relacione com a família, né? É só a economia. É só a economia, isso aí também não vai mudar o país. Então, tem que ser cristão para ser presidente? Não, se for melhor, né? Mas não precisa ser cristão, porque Deus vai usar essa pessoa. Hoje em dia é difícil, né? Hoje em dia todo mundo é cristão. Todo mundo, se tu É, pegar aí no meio circular, todo mundo fala que é cristão, que acredita em Deus. Então tem, sim, ó, sendo bem sincero, tem muito cristão aí que nem parece ser cristão. Sim, e na época da política os caras ficam tudo crentes. Todo mundo vira crente. Todo mundo vem a crente, e vão para cima dos púlpitos e pregam e fazem promessa. É E complicado. E aí sabe até que a gente acaba ficando mal falando. Já Sim. defama, Não, né? sabe que o crente não é uma opinião minha, mas eu já vi alguma pesquisa, não sei como é que é atualmente, mas geralmente o cara que é religioso, assim, ele é uma pessoa com menos instrução, né? O que é muito religioso tem menos instrução, no geral, né? Não todos. Então, por isso que os caras querem ser todo mundo crente, e vão chegar em algumas pessoas, pelo menos, vão conseguir, né? Que a comunidade cristã no Brasil vem crescendo a cada dia, né? Sim, Graças a Deus. Graças a Mas é preocupante também, porque que nem o Alex ministrou aquele dia, o índice de mortalidade não está diminuindo, o índice de criminalidade não está Vem diminuindo. crescendo, mas vem crescendo sem estrutura, né? Aí é que tá. Então você pergunta, como eu vou achar um candidato, como eu vou saber se o candidato que eu quero é honesto, tem respeito, tem ética, tem responsabilidade, compromisso, decência, zelo? Cara, tem que pesquisar a fundo, como o pastor falou várias vezes, o partido em primeiro lugar, o que o partido dessa pessoa fala, depois pesquisa sobre a vida dele, e assim, ó, a gente não tem como saber quem que é o certo, a gente não tem como saber se o cara é honesto, se ele tem respeito. Quando ele chegar lá, talvez a gente vai continuar não sabendo. A gente vê o Lula tá preso, gente, e ele mostrou que ele não era honesto, ele não tinha respeito quando ele estava no governo, né? Para muita gente, não. Que ele não tinha responsabilidade, que ele não se importava com a família, não, ele não demonstrou isso aí. Então a gente não tem como saber com certeza quem que vai ser o cara que tem todos esses pré-requisitos, esses valores. Mas tem que seguir a direção de Deus, né? Para qualquer dúvida, bota para Deus que ele resolve. Amém. Então, acho que o Marcos quer dar uma mensagem final em relação à política, Marcão. Dizer o que a pessoa quer, o que a gente tem que fazer para votar. Então, para votar, a gente falou bastante em presidente, porque é na presidência que a gente está muito indignado, o Brasil inteiro, né? Mas você vai ter que votar em presidente, vai ter que votar em governador, 2 senadores, você vai ter que votar em deputado estadual, deputado federal. Então, para você entender por que tem política na TV, né? Você tem que olhar, tem que avaliar, tem que se interessar. Claro que muita coisa que diz na TV é um falando contra o outro. Ninguém fala proposta, né? O que mais vê um detonando. É um detonando, não tem proposta. Então, você tem que ir atrás das propostas. Vai no site de cada um, procura mais informações. Você tem que votar, não só em presidente, em todos esses. Então, você tem que pesquisar em tudo, porque todos vão estar influenciando na tua vida, né? O importante, Marquinhos, é a gente deixar frisado aqui para os ouvintes, né, as pessoas que estão assistindo, o respeito, né? O respeito por quem decide votar por A, por B. Se você tem a tua ideia, fica tranquilo, deixa, né? Nós estamos aqui simplesmente orientando, não estamos nos opondo a ninguém, né, que se decidir votar para A ou para B. Tudo bem, o nosso papel aqui é orientar. Agora, vamos ficar unidos igual, né? Não vamos fazer que nem o cara quer dar uma facada lá, matar, brigar por causa que ele não concorda com... Não vamos por esse caminho aí, né? Vamos fazer a boa escolha e sem discutir política, né? Faz a tua boa escolha e cada um segue o seu caminho, né, queridos? Exatamente, nós temos que estar todos do mesmo lado. É por isso que o Brasil está desse jeito, porque ou tu é a favor do que tá, ou tu é contra, né? E geralmente está muito próximo dos 50%. Então sempre vai ter uma grande quantidade de gente inconformada ou que está rejeitando o governo, né? Então o que nós temos que fazer é realmente isso. Você tem que votar. Você acha que esse candidato que você quer votar te beneficia? Tranquilo. Vota nele, né? Então, né? A gente não Mas vai falar né? que é errado, não. A gente também não está falando que tem que votar no Bolsonaro. A gente está falando que você tem que avaliar todos os candidatos, que não tem só Bolsonaro, Haddad, Marina, Alckmin e Ciro.
que tem muito mais candidatos aí, tem 33? 13 candidatos a 13? presidente. Aham. Então, a TV fala de 5, então avalie, vote com calma. O primeiro turno é para isso, né? Como a gente sabe que vai ter segundo turno, o primeiro turno você vota em quem é o melhor. Ok? Então, já estamos encerrando, pessoal. Um abraço a todos, uma boa noite. E queria convidar a todos que estão escutando nós pela rádio e assistindo a gente pela live. Sábado, aqui na Igreja Batista, às 7h30, a gente vai ter o culto dos jovens. Vamos ter o Ministério SPC, Só para Cristos, de Caxias do Sul. Uma gurizada vai vir fazer um som aí muito bacana, que nos leve à sala do trono. Vamos estar ministrando os nossos corações. O pastor Alex também vai estar trazendo uma palavra diretamente do coração de Deus. E eu quero convidar para todos vocês aí a participar e vir conosco aí ter comunhão, viu? Meu convite a todos e um abraço. A gente tem também dia 12 de outubro, né? O nosso retiro, né? Vocês estão todos convidados, quem está assistindo, quem está ouvindo, né? O valor é de R$40, todas as refeições inclusas, né? 7 refeições. Tem almoço, janta, café da manhã, café da tarde. Acho que dá 7. 7 refeições, 7 R$40. refeições, né? E você ainda ganha de brinde a presença de Deus, né? Quem sabe uma cura, uma libertação, né? Tem muita coisa de Deus naquele lugar, vai acontecer muito naquele lugar, né? E Deus também está esperando você lá. Amém? Queridos, vamos fazer uma oração, vamos orar por esse momento, para que Deus abençoe os nossos, os eleitores, né? E que o Senhor possa estar trabalhando para que o melhor de Deus aconteça no Brasil. Amém. Vamos orar, queridos? Posso orar? Então, nós oramos então. Você que está aí assistindo, ore com a gente, querido. É momento de nós voltarmos o nosso coração ao Senhor e clamarmos pelo Brasil. Clamarmos por uma eleição abençoada e que o Senhor coloque lá um presidente que possa abençoar a nossa nação. Senhor, nós cremos totalmente no poder absoluto do Senhor. E desde já, como igreja, nós declaramos, Pai, indiferente de quem estiver no poder, a nossa submissão e obediência, ela é devida. Pai, nós queremos obedecer, Senhor. E nesse momento, nós já oramos em fé pelo presidente que o Senhor vai colocar. Cremos que toda autoridade vem do Senhor. E nós queremos abençoar o nosso presidente. Ó Pai, em nome de Jesus. Ajuda cada eleitor, Pai, que possa escolher e fazer a boa escolha. Meu Deus, que eles possam estar voltados à direção do Espírito Santo. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo, que domina sobre todas as coisas. Vem orientar este povo, para que eles possam estar votando corretamente, segundo a vontade de Deus. Nós oramos agora, Pai, abençoamos a cada ouvinte, abençoamos a cada irmão que esteve assistindo, participando. Nós cremos, Deus, que a orientação está sendo dada pelo Espírito Santo. E nós cremos, Pai, que esta palavra foi de encontro aos eleitores e cremos, Pai, que a bênção do Senhor está sendo derramada sobre cada um. E nós, como igreja, Pai, nós não estamos calados, nós estamos proclamando, orientando, falando conforme a orientação do Senhor. E esta é a orientação que o Senhor nos tem dado nesta tarde, Pai, em nome de Jesus. Nós abençoamos a todos em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. É isso aí, então. Nos despedimos só, por hoje. Só para despedir com uma piadinha. Aqui é um pintinho... Aqui é um pintinho vermelho no rio. É um jacaré. Valeu, pessoal. Deus abençoe. Tchau, queridos. Um abraço.